estamos hoje no quarto vídeo da série de epilepsia. Falei no primeiro vídeo sobre crise febril, no segundo falei sobre a primeira crise epilética e o terceiro vídeo eu falei sobre as doenças metabólicas, os erros inatos de metabolismo e epilepsia. Esse último vídeo dessa série eu vou falar sobre tratamento de resgate, ou medicamento de resgate, protocolo de emergência, né? São vários termos que podem ser relacionados. E esse nome, né, terapia de resgate, foi uma tradução que os brasileiros fizeram, né, a partir do momento que fora começou a se falar bastante, que é Rescue Therapy, né, Rescue Medication, que são medicações que vão tirar aquele paciente daquela crise, que pode ser uma crise que a gente chama prolongada, né? E foi falado bastante por conta, né, do risco do que a gente chama estado de mal epilético. O estado de mal epilético é aquela crise que é prolongada ou que ela fica recorrendo, né? Termina uma crise, logo em seguida melhora e logo em seguida tem outra crise sem o paciente recuperar a consciência. Antigamente nós falávamos que o estado de mal epilético era a partir de 15, 20 minutos da crise. E hoje nós sabemos que pacientes que têm crises acima de 5 minutos, a chance de ter um estado de mal epilético, esse de 10, 15 minutos, ela é muito grande. Então, que eu digo, os pesquisadores, eles adiantaram. Então, nós chamamos de estado de mal a crise a partir de 5 minutos. Nossa, né, assusta um pouco, porque às vezes a impressão das pessoas é que a crise durou 10 minutos, 15 minutos. Então, uma das coisas importantes da gente na condução do quadro de uma crise é você cronometrar, porque é importante, por exemplo, de uma pessoa que está lá fazendo um resgate ou que está lá no pronto-socorro, saber quanto tempo de crise e quais medicações foram feitas até aquele momento. Então, fazer a cronometragem é importante. Então, a partir de 5 minutos, hoje já é considerado estado de mal epilético, que nós dividimos em duas fases. A primeira fase, que é a fase iminente, e a segunda fase, que é o estado de mal epilético propriamente dito. Como que funciona a medicação de resgate? A medicação de resgate, ele é um benzodiazepínico. Então, é daquelas famílias que terminam com AN, né? O diazepam, midazolam, o clonazepam, pode ser o nitrazepam também, né? Fora, nós temos alguns medicamentos que nós não temos aqui, por exemplo, o lorazepam, né, na forma endovenosa. Mas são medicamentos que a gente utiliza muito comumente na nossa prática. Por que o benzodiazepínico e não o fenobarbital ou o ácido valproico? Porque ele tem uma ação que a gente chama de uma ação rápida, uma ação em poucos minutos. E isso faz com que ele seja uma medicação de escolha, porque a gente quer que a crise cesse o mais precoce possível. Como que ele age? Ele age fazendo uma melhora naqueles canais que a gente chama canais que tem um receptor, que tem uma forma que ele inibe as crises. Então, são neurônios inibitórios e o benzodiazepínico ele vai atuar naquelas regiões que vão inibir aquela excitabilidade. Então, são que a gente chama agonistas do GABA, né, desse neurotransmissor que é inibitório.
Por que que nós temos vários tipos e por que que escolher um, não escolher o outro, né? Então, vai depender da situação. Se você tiver numa situação de emergência, o paciente tem um acesso venoso, preferencialmente na veia, porque na veia vai ter um pico muito mais rápido e muito mais eficaz. É importante que na veia, aqui, a gente tem que fazer de forma lenta, porque pode ter um processo que a gente chama de uma depressão respiratória. Então, nunca fazer de forma ambulatorial ou em casa. Se o paciente está em casa, né, quais são as opções? Então, nós temos os medicamentos que são nasais, os bucais e também os retais. Os medicamentos nasais, eles têm tido uma boa aceitação porque normalmente o paciente está, às vezes, inconsciente ou tendo muitas movimentações e, às vezes, é mais fácil fazer do que, às vezes, abrir a boca da criança. Mas o bucal também é muito utilizado e não precisa ser exatamente aqui dentro, mas pode ser feito aqui na mucosa bucal, né? Nessa parte aqui da bochecha, com aqui a arcada dentária, porque ela é bastante vascularizada e rapidamente absorve. O nasal, a gente tem o septo aqui, que também facilita a ação no sistema nervoso central. Então, a gente faz uma prescrição com uma dose adequada para aquele peso, para aquela idade, e a família pode fazer um jato, 2 jatos, dependendo do peso, né? Numa narina, eu peço para segurar aqui no nariz, fazer uma massagem para também não escorrer e também não fazer com o paciente assim, né, em 90 graus, um pouco mais inclinado para que não caia a medicação, mas a medicação vá até a mucosa do nariz. E sempre indo em direção aqui o meio do nariz, porque se você faz para cá, a tendência mais é cair. E da mesma forma do outro lado. Se eu fizer de um lado só, tem problema? Não, não tem problema. Mas que às vezes você dividindo pode absorver com mais facilidade. Então, midazolam nasal. Tem o diazepam nasal? Tem, mas ele tem um problema de absorção. Então, não são todas as farmácias que fazem, né? Fora, você tem o medicamento comercializado, mas ele não está disponível aqui no Brasil. Temos o midazolam bucal, que é a mesma coisa, só que é feito aqui na região da boca, e o diazepam retal também, que tem que ser feito numa dose própria para aquele paciente. No caso de adultos, é muito difícil fazer o retal, então o nasal e o bucal são os mais recomendados. Qual o risco disso? Então, não recomendo fazer mais de uma vez. Então, se for fazer, o médico tem que conversar com você, né, para saber a dose certa, porque na hora do desespero, pode ser que você faça uma dose exagerada e leve à questão respiratória. Então, eu recomendo uma vez só, né, em 1 minuto, no máximo 2 minutos, é para fazer o efeito, e aí você vá para o hospital. Se a crise não passar, vá direto para o hospital. E se você tiver um oxigênio, algo do tipo, pode ser feito também, né? Sempre bom colocar o paciente de lado, para que ele não aspire, caso, né, tenha alguma coisa na região da boca, e cronometrar, ver a parte, tirar todos os adereços que possam estar atrapalhando a parte respiratória. No hospital, aí você tem o que a gente fala do protocolo de emergência. Então, sempre bom explicar o que foi feito, né, qual a dose que foi feita, o horário que foi feito, para que lá no hospital
o médico que está lá atendendo sabe se ele pode dar uma dose, pode dar 2 doses, para que não corra o risco de precisar ser entubado, precisar ter aquele cuidado a mais que pode acontecer, o paciente ficar muito rebaixado. Tem medicações de urgência, né, que são a fenitoína, a lacosamida, o levetiracetam e o fenobarbital. São essas medicações, além dos benzodiazepínicos, que podem ser usadas. Em casos específicos, por exemplo, a síndrome de Dravet, muitas vezes a gente não recomenda fazer a fenitoína. Então, precisa de ter uma cartinha, um plano de ação, para que o médico que está lá atendendo não faça essa medicação, prefira outra medicação. Mas, na maioria das vezes, não tem problema. Tá? Então, hoje nós temos disponíveis esses outros medicamentos que vão ser, cada hospital, cada local vai ter seu protocolo, que é o protocolo de tratamento de um estado de mal epilético. Então, é importante também ter uma boa assistência ventilatória, né, uma boa hidratação, tudo. E, se precisar, colocar o paciente em observação no ambiente de UTI ou de uma semi-intensiva, até que ele acorde e consiga fazer tudo que ele consegue fazer habitualmente. O vídeo de hoje, então, foi sobre medicamento de resgate e protocolo de urgência num quadro de estado de mal epilético. É importante que cada hospital, cada serviço tenha o seu protocolo de emergência para que não haja condutas muito diversas que não são recomendadas pelas sociedades. Quem puder, né, faça um download do plano de ação. Então, na hora da urgência, você entregar uma cartinha para aquele médico que está lá de plantão. Então, se você não tem, peça para o teu médico, né, na sociedade, na Liga Brasileira de Epilepsia, eu também vou deixar um link com o meu protocolo, que é o plano de ação de crise. Então, qual o tipo de crise que vai fazer o diazepam, o midazolam, qual o remédio que ele toma, o tipo de crise, né, para quem ligar na hora. Então, isso tudo é bem importante na hora de um tratamento, de um atendimento de uma crise epilética e principalmente uma crise epilética prolongada, um estado de mal epilético, o estado de mal epilético que é uma urgência neurológica.